Ela só doando. Eu dou lá, que é para não Bom dia a todos, senhores e senhoras vereadores, e demais presentes no plenário vereador Francisco de Souza Carvalho, e a todos que nos assistem pelas redes sociais, no Instagram, Facebook e portal Somos Notícias. Peço a permissão de Deus e com ela declaro os trabalhos da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pajeú do Piauí. Quero aqui registrar a presença do secretário de Saúde e ex-prefeito deste município, Dalvan Gonçalves, e do nosso assessor jurídico, Jorge Cabelo. Sejam bem-vindos. Hoje iremos trabalhar apenas com a votação das prestações de contas de governo da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, exercício financeiro 2020, da ex-prefeita municipal Sebastiana Vieira de Carvalho e do ex-prefeito Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho. Processo Tribunal de Contas 017010/2020. Acompanhado dos parecer prévio 048 e 049/2020. Esta sessão será somente deliberada o assunto da referida prestação de contas. Recebido de escrito de defesa dos ex-gestores Sebastiana Vieira de Carvalho e Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho. Em obediência ao regimento interno e lei orgânica municipal, passou pela Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos, onde a mesma encaminhou para a mesa diretora os projetos de decretos legislativos número 3 e 4/2023, pela sua aprovação.
candidato sai. Se vai querer uma coisa, eu vou ser bonita. Participando lá. O diretor do hospital que é pediatra também, que lá de acordo, era uma divergência matar o carro. Matar o boi. Eu quero dar uma volta. Eu só quero que ela comigo, né? Eu vou contar. Recebido o processo número 001.0000265/2023, que é a defesa da ex-prefeita Sebastiana Vieira de Carvalho. Diante do exposto de tantas explanações, restou claro e evidente que em momento algum a gestora agiu com má fé ou realizou malversação do erário público. Pelo contrário, verifica-se que o mesmo empregou esforços para que possíveis falhas fossem sanadas e não mais repetidas. Resta concluir que se trata de inconsistências meramente formais que não acarretam nenhum grave ao município sobre os vícios formais, em artigo publicado no site Universo Jurídico, Felipe Luiz Machado Barros, aduz que consideram-se aprovados com ressalva aquelas contas que, sem juízo de quitação do responsável, apenas apresentam improbidade técnica ou outra falha de natureza formal, sem qualquer indício de má-fé ou negligência grave ou lesiva ao erário. Assim, pela própria natureza dos vícios formais, afirma-se que os mesmos retratavam pequenas irregularidades quanto ao procedimento e não discrepavam da finalidade dos atos e traduziram a boa-fé do gestor. Portanto, inexistindo qualquer indício de má-fé ou desmerecimento da prestação, no tocante ao julgamento de prestação de contas, ousa-se afirmar que o egrégio Tribunal de Contas
deverá ser utilizado o princípio da razoabilidade, verificando que as falhas cometidas, sanadas ou não, realmente têm o condão de causar prejuízo e desvio da verba pública, assim como se houve má-fé ou não. Nesta seara, a doutrina relaciona razoabilidade e proporcionalidade da seguinte maneira. Pense que o princípio da razoabilidade é a exigência de proporcionalidade entre os meios e os fins. Considera que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade nada mais é do que a proibição do excesso, que objetiva compatibilizar os meios e os fins, de modo que se evitem lesões aos direitos fundamentais por restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública. Os princípios administrativos aplicáveis às licitações públicas, a doutrina dominante e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, encontrado no portal 2 do Tribunal de Contas do Estado. A doutrina explica a aplicação do princípio da razoabilidade no processo administrativo. O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente de bom senso aplicado ao direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, que o seu espírito. Anuncia-se com este princípio que a administração, ao atuar o exercício de discrição, terá de obedecer os critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. O princípio da razoabilidade encontra-se esculpido no artigo 2, parágrafo único 6, que estabelece que os processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento de interesse público. Princípios do processo administrativo, análise de aplicação de espécies normativas veiculadas no artigo 2º da Lei Federal número 9.784/99, também disponível no boletimjurídico.com.br. No presente caso, é plenamente visível que, apesar das dificuldades enfrentadas, se esforçou em realizar seus atos de melhor forma para a coletividade, bem como justificá-los, desfazendo falhas expostas no relatório. Eis a melhor jurisprudência administrativa que reafirma a aplicação do princípio da razoabilidade no julgamento administrativo de gestor. Ementa. Recurso ordinário, cabimento, mérito, aplicação do princípio da razoabilidade. As alegações de defesa apresentadas pelo recorrente, sobrepesadas com todo o contexto, são suficientes para modificar a decisão recorrida, implicando o provimento de recurso, pois as falhas motivadoras do julgamento pela irregularidade não culminaram o dano ao erário. Recurso provido TCE/TO, processo número 412/2009, recurso ordinário, Prefeitura de Santa Rosa. Recurso ordinário da Prefeitura de Pajeú do Piauí. Constata-se
Considera-se assim que o gestor não praticou nenhum ato que ocasionasse dano injustificável e irreparável ao erário, como reza a Lei 5.888/09. Artigo 122. As contas serão julgadas regulares quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como o alcance das metas e objetivos propostos nos instrumentos de planejamento governamental. Parágrafo 2. Regulares com ressalva quando evidenciam improbidade ou qualquer outra falta de natureza formal, de qual não resulte dano ao erário. Ante isto, não restam dúvidas quanto à ausência de má-fé e qualquer conduta em desacordo com a lei e a moralidade administrativa por parte da gestora. Projeto de Decreto Legislativo número 3, de 4 de setembro de 2023. Mantém e aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 48/2023, relativo à prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, exercício financeiro de 2020, de 1/1/2020 a 2/4, e da outras providências. Considerando que o artigo 32, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Piauí e o artigo 51, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Pajeú do Piauí estabelecem a competência da Câmara Municipal para apreciar a prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal, considerando que todas as despesas foram efetivamente realizadas, não se configurando em nenhum momento qualquer prejuízo significante para o erário público, considerando que, no caso, em tese, a prestação de contas levada a efeito só possui algumas falhas técnicas que, longe estão de desvirtuar a finalidade do princípio municipal de consecução do bem comum. Faço saber, nos termos do artigo 27, 4 da Lei Orgânica Municipal e regimento interno que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 48/2023, processo do Tribunal de Contas do Estado, número 017-010/2020, prestação de contas referente ao exercício de 2020, de 1/1/2020 a 2/4/2020, da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. Artigo 2º. Fica aprovada a prestação de contas da ex-prefeita municipal Sebastiana Vieira de Carvalho referente ao exercício financeiro de 2020, de 1/1/2020 a 2/4/2020, como gestor do município de Pajeú do Piauí. Processo Tribunal de Contas do Estado, número 017-010/2020, de acordo com a decisão da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos, artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pajeú do Piauí. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação e revoga as disposições em contrato. Pajeú do Piauí, 4 de setembro de 2023.
Parecer prévio número 048/2023 SPC. Processo Tribunal de Contas 017010/2020. Prestação de contas de governo, unidade gestora município de Pajeú do Piauí, gestora Sebastiana Vieira de Carvalho, prefeito municipal, exercício financeiro de 2020, no período de gestão de 1/1/2020 a 2/4/2020. Ementa. Município de Pajeú do Piauí, prestação de contas de governo, exercício 2020, cumprimento dos índices constitucionais e legais, envio do PPA fora do prazo, peças ausentes na prestação de contas, ausência de planejamento orçamentário, com orçamentos superestimados, publicações de decretos fora do prazo legal, não cumprimento das metas fiscais para resultado primário e nominal, decretos encaminhados com valores divergentes, despesas contabilizadas indevidamente, como outros serviços de terceiro, déficit orçamentário e irregularidades no balanço financeiro, irregularidade no demonstrativo da dívida flutuante, distorção e dado série, portal da transparência com resultado elevado, revelia, diante de tudo. Diante a inércia em apresentar defesa, restou configurada a revelia que consiste na presunção de veracidade dos fatos apontados no relatório preliminar, nos termos do artigo 142, parágrafo 1º da Lei nº 5.888/09, artigo 260, parágrafo 1 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Sumário. Prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, exercício financeiro de 2020, 1/1/2020 a 2/4/2020. Parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas de governo da senhora Sebastiana Vieira de Carvalho, prefeito municipal, com fundamento no artigo 120 da Lei Estadual número 5.888/09 e no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Revelia, decisão unânime. Coloque em votação as prestações de conta da ex-gestora Sebastiana Vieira de Carvalho. Alessandro Pereira da Silva, falta, justificou. Erivaldo Clementino da Silva, como voto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereadora. Um bom dia ao assessor jurídico Jorge Cabelo, seja bem-vindo. Bom dia a todos os funcionários desta casa, bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais e também pelo canal Somos Notícias. Agradeço a Deus por dar a permissão de estar aqui nessa manhã mais uma vez. E como faço parte da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviço Público, aonde já demos o nosso parecer favorável, senhor presidente, e também o meu voto é favorável, meu voto é sim. Prestação de conta da ex-prefeita Sebastiana Vieira de Carvalho. Vereador Esmaragno de Sarro Ribas. Senhores vereadores, vereadora, secretário de Educação Dalvan Carvalho, de Saúde, assessor jurídico Eugênio Cabelo, Rogério Cabelo, o nome do deputado, funcionários e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, bom dia. Presidente, eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação. Meu voto é sim.
vereador Jair de Sapeulim, falta. José Daílson Vaz da Silva. Bom dia, senhoras e senhores. Agradecer aqui a presença do nosso assessor Jorge Henrique, secretário de Saúde e ex-prefeito, e suas contas estão aqui em apreciar, em votação, né? Senhor presidente, acompanho o parecer do Tribunal de Contas, obtido pela aprovação. Recebido também a defesa do senhor Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho. Diante de tantas explanações, restou claro e evidente que em momento algum o gestor agiu com má fé ou realizou malversação do erário público. Pelo contrário, verifica-se que o mesmo empregou esforços para que possíveis falhas fossem sanadas e não mais repetidas. Resta concluir que se trata de inconsistências meramente formais que não acarretam nenhum grave ao município sobre os vícios formais em artigo publicado no site do Universo Jurídico. Considera-se aprovadas com ressalva aquelas contas que, sem prejuízo de quitação do responsável, apenas apresentam improbidade técnica ou outra falha de natureza formal, sem qualquer indício de má-fé ou negligência grave ou lesiva ao erário. Assim, pela própria natureza dos vícios formais, afirma-se que os mesmos retratavam pequenas irregularidades quanto ao procedimento e não discretavam da finalidade dos atos e traduziram a boa-fé do gestor, portanto, não existindo qualquer indício de má-fé e desmerecimento da prestação. No tocante
Ao julgamento de prestação de contas, ousa-se afirmar que o egrégio Tribunal de Contas deverá se utilizar do princípio da razoabilidade, verificando se as falhas cometidas, sanadas ou não, realmente tem o condão de causar prejuízo e desvio da verba pública, assim como se houve má-fé ou não. Nesta seara, a doutrina relaciona razoabilidade e proporcionalidade da seguinte maneira: tem-se o princípio da razoabilidade, a exigência de proporcionalidade entre os meios e os fins. Considera que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade nada mais é do que a proibição do excesso e que objetiva compatibilizar os meios e os fins de modo a que se evitem lesões ao direito fundamental por restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública. Os princípios administrativos aplicáveis às licitações públicas, a doutrina dominante e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, encontrado no portal tcu.gov.br. A doutrina explica a aplicação do princípio da razoabilidade no processo administrativo. O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente de bom senso aplicada ao direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais decorrem do princípio da legalidade, tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, que o seu espírito. Enuncia-se com este princípio que a administração, ao atuar no exercício da descrição, terá de obedecer os critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidir a outorga da competência exercida. O princípio da razoabilidade encontra-se esculpido no artigo 2, parágrafo único, sexto, que estabelece que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Princípios do processo administrativo, análise de aplicação das espécies normativas veiculadas no artigo 2 da Lei Federal 9.784/99, disponível no boletimjurídico.com.br. No presente caso, é plenamente visível que, apesar das dificuldades enfrentadas, se esforçou realizar seus atos de melhor forma para a coletividade, bem como justificá-los, desfazendo falhas expostas no relatório. Eis a melhor jurisprudência administrativa que reafirma a aplicação do princípio da razoabilidade no julgamento administrativo do gestor. Ementa: recurso ordinário, cabimento, mérito, aplicação do princípio da razoabilidade. As alegações de defesa apresentadas pelo recorrente, sobrepesadas com todo o contexto, são suficientes para modificar a decisão recorrida, implicando o provimento de recurso, pois as falhas motivadoras do julgamento pela irregularidade não culminam dano ao erário. Recurso TCE. Constata-se assim que o gestor não praticou nenhum ato que ocasionasse dano injustificável e irreparável ao erário, como reza a Lei nº 5.888/09. Artigo 122. As contas serão julgadas regulares quando expressam de formas claras e objetivas a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como o alcance das metas e objetivos propostos nos instrumentos de planejamento governamental. Regulares, com ressalva quando evidenciarem improbidade ou qualquer outra falta de natureza formal, de qual não resulte dano ao erário. Ante isto, não restam dúvidas quanto à ausência de má-fé e qualquer conduta de desacordo com a lei e a moralidade administrativa por parte do gestor.
legislativo número 4, de 4 de setembro de 2023. Aprova e mantém o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 49/2023, relativo à prestação de contas do governo da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, exercício financeiro 2023, de 4 de 2020 a 31 de 12 de 2020 e da outras providências. Considerando que o artigo 32, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Piauí e o artigo 51, parágrafo 3º da Lei Orgânica de Pajeú do Piauí estabelece a competência da Câmara Municipal para apreciar a prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal, considerando que todas as despesas foram efetivamente realizadas, não se configurando em nenhum momento qualquer prejuízo significante para o erário público, considerando que no caso em tela a prestação de contas levada a efeito só possui algumas falhas técnicas que, de longe, estão de desvirtuar a finalidade precípua municipal de concepção de bem comum. Faço saber nos termos do artigo 27, 4º da Lei Orgânica Municipal, o regimento interno que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 49/2023. Processo do Tribunal de Contas do Estado, número 017010/2020, prestação de contas referente ao exercício de 2020, de 3 de 4 de 2020 a 31 de 12 de 2020, da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. Fica aprovada a prestação de contas do ex-prefeito municipal Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho, referente ao exercício financeiro de 2020, de 3 de 4 de 2020 a 31 de 12 de 2020. Como gestor do município de Pajeú do Piauí, o processo do Tribunal de Contas do Estado, número 017010/2020, de acordo com a decisão da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos. Artigo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação e revoga as disposições em contrato. Pajeú do Piauí, 4 de setembro de 2023. Parecer prévio número 49/2023, processo número 017010/2020, prestação de contas de governo, unidade gestora, município Pajeú do Piauí, gestor Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho, prefeito municipal no exercício financeiro 2020, período de gestão 3 de 4 de 2020 a 31 de 12 de 2020. Advogado Marcos Vinícius Santos Espíndola Rodrigues, OAB Piauí, número 12.276. Procurador José Araújo Pinheiro Júnior, relatora Conselheira Regiane Ribeiro Souza Dias, decisão número 124/2023. Sessão ordinária presencial número 9 de 11 de abril de 2023. Ementa. Município de Pajeú do Piauí, prestação de contas de governo, exercício 2020. Cumprimento dos índices constitucionais e legais, envio do PPA fora do prazo, peças ausentes na prestação de contas, ausência de planejamento orçamentário com orçamentos superestimados, publicação de decretos fora do prazo legal, não cumprimento das metas fiscais para resultado primário e nominal, decretos encaminhados com valores divergentes, despesas contabilizadas indevidamente como outros serviços de terceiros, pessoa física, déficit orçamentário, irregularidades no balanço financeiro, irregularidade no demonstrativo da dívida flutuante, distorção, idade e série, portal da transparência com resultado elevado, revelia. Diante da inércia em apresentar a defesa, restou configurada a revelia, que consiste na presunção de veracidade dos fatos apontados no relatório preliminar nos termos do artigo 142, parágrafo 1º da Lei nº 5.888/2009 e artigo 260, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Sumário. Prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, exercício financeiro 2020, de 3/4/2020 a 31/12/2020. Parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas de governo do senhor Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho, prefeito municipal, com fundamento no artigo 120 da Lei Estadual número 5.888/09, no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Revelia decisão unânime. Coloco em votação as prestações de contas do senhor Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho, gestão de 3/4/2020 a 31/12/2020. Alessandro Pereira da Silva, falta. Erivaldo Clementino da Silva. Senhor presidente, na minha primeira fala, o senhor secretário Dalvan, secretário de Saúde, ele tinha dado uma saídinha. Eu quero aqui dar um bom dia ao secretário de Saúde Dalvan e ex-prefeito dessa cidade, também, né? E como ele já é sabedor, semana passada a gente veio, deu parecer favorável, prestação de conta de governo do ex-prefeito, e também estou aqui para dar o meu voto favorável. Meu voto é sim, prestação de conta de governo do ex-prefeito Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho. Esmaragno de Sá Rodrigues. Acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, meu voto é pela aprovação, é simples. Jair de Sá Teorim, falta. José Daílson Vaz da Silva. Acompanho o parecer do Tribunal de Contas, optando pela aprovação. Meu voto é sim. Vereador Luiz da Rocha Soares Filho. Reconhecendo os cumprimentos com responsabilidade dos seus deveres, cumprido com o gestor Dalvan Gonçalves de Moura Carvalho, o meu voto é sim pela aprovação da sua gestão tempos atrás passados. Novo vereador Alcioneto Cadete de Moura Cronenberg. Presidente, acompanhando o parecer aqui de número 049/2023, meu voto é sim as prestações do ex-prefeito Dalvan Carvalho. Novo vereador Walter Gonçalves dos Santos. Acompanhando aqui o parecer prévio do Tribunal de Contas, o voto na prestação de contas, sim, ao ex-prefeito Dalvan Gonçalves Carvalho. Moura Carvalho. De acordo com o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, que me permite também votar, eu voto, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, sim, pela aprovação. Com 7 votos, aprovado. Faculta a palavra ao senhor Dalvan, se quiser fazer algum uso da palavra, pode. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer aos novos vereadores por terem aprovado nossas prestações de conta. Já veio com parecer prévio aprovado do TCE, e assim, no período de gestão que a gente esteve à frente da Prefeitura Municipal, a gente sabe que foi um período atípico, né? Foi um período de pandemia, período de eleições municipais, e dentro da medida do possível a gente fez tudo que estava ao nosso alcance para dar o melhor de si para os nossos pajeúenses. Então, quando a gente chega aqui nessa data de hoje para aprovar nossas contas,
a gente vem com a consciência tranquila e passa essa tranquilidade para vocês estarem votando nas prestações de conta de minha pessoa, que jamais agiu de má fé em momento algum durante o período da nossa gestão. Então, mais só agradecer aos nobres por terem contribuído para isso hoje. Obrigado. Palavra facultada aos nobres vereadores. Doutor Jorge, quero mandar mais rápido para a situação.